Boa noite. Boa noite. Vou convidar aqui. Boa noite, Clarinda. Vamos ter uma conversa aqui com uma psicóloga maravilhosa falando sobre essa questão de conflito. Ei! Pra Ei! estar aqui falando com você, porque todas as lives. Oi, gente, tudo bem? Clarinda botou aí uma interrogação. Clarinda, é uma live, né? A gente vai falar sobre conflito entre crianças. Isso mesmo! A gente coisa de cá, uma coisa de lá. Eu digo, não, eu tenho que achar alguém que fale com propriedade, com conhecimento, com estudo. Com essa maravilhosa, eu digo, eu vou convidar. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos hoje conversar um pouquinho sobre os conflitos entre as crianças, né? Que às vezes é tão difícil. Pergunta no chat. Isso, quem quiser vai perguntando. Ou então, mais no finalzinho, a gente deixa uns minutinhos para fazerem as perguntas, até para a gente não perder a linha do raciocínio aqui. Aí guarda, segura aí a pergunta, uns 10, 15 minutinhos antes, só mandar que daí eu vou respondendo para vocês. Então, vamos lá, gente. Bom, para começar, deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Amanda, eu sou neuropsicopedagoga e psicanalista infantil. Eu trabalho desde 2013 com mães, com gestantes, com crianças de todas as idades. Amo trabalhar com as crianças porque, assim, olha, elas são, né, o futuro da nossa geração, das gerações que estão vindo, elas que vão transformar, na verdade, o nosso mundo, né? Se a gente não tiver educando e não tiver ajudando elas a se desenvolverem, como é que vai ser, né? Então, por isso é tão importante a gente estar aqui conversando sempre sobre elas, né? E sobre o desenvolvimento delas. E hoje a gente vai falar um assunto especial que é o conflito entre as crianças, né? É tão difícil já o conflito entre os adultos. O que acontece? Geralmente a gente nem consegue lidar com os nossos próprios conflitos com outras pessoas, né? E imagina as crianças que nem têm aquelas ferramentas, tanto emocional quanto, né? Todas aquelas habilidades socioemocionais para estarem resolvendo os conflitos, né? E nós, os adultos, temos que estar ali orientando, ajudando. Nem sempre a gente tem que estar interferindo, né? Nos conflitos entre as crianças. Mas, quando é necessário, a gente precisa estar interferindo, né? Porque às vezes elas precisam mesmo da nossa ajuda. Só um minutinho. Diga. Pessoal, gente, vocês estão aqui. Agradecer Carla Carben, Gonzaga. Agradecer a todos que estão aqui. Pedir, gente, enviar aviãozinho para convidar mais pessoas para essa live, para esse momento. Isso! Aviãozinho aí, eu estava enviando os aviãozinhos. Tá, desculpa. Imagina, tem problema não. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Pera aí. Então, gente, o que a gente vai falar hoje sobre os conflitos entre as crianças, né? Na verdade, vou dar aqui 4 passos, 4 dicas de como a gente pode fazer para ajudar as crianças a resolverem os conflitos. Mas primeiro vamos falar das crianças que são bem pequenininhas, né? Que ainda não têm a linguagem desenvolvida. Então, normalmente o que acontece com elas? Quando elas vão resolver conflitos, como que elas resolvem? Muitas vezes batendo, mordendo, jogando as coisas.
porque elas não conseguem dizer, eu estou com algum problema, aconteceu alguma coisa comigo e eu não estou conseguindo resolver. Então, como ela não tem essa capacidade ainda para estar dizendo o que está acontecendo, elas geralmente batem, mordem, mas não quer dizer que pela criança estar fazendo isso, que, meu Deus, a criança é agressiva e agora o que vai acontecer? Isso é completamente natural do desenvolvimento dela, né? E assim, sempre lembrando que quando acontece essas coisas, a gente nunca pode estar ou gritando com a criança ou batendo na criança, porque como a gente muitas vezes não consegue lidar com os sentimentos, as crianças, quando não têm a linguagem desenvolvida, para elas também é muito difícil lidar com aquele turbilhão de sentimentos. Porque vamos dizer, a criança às vezes tenta fazer uma coisa, né? Aí ela não consegue. O que acontece? Ela fica frustrada. Geralmente ela tem a tendência a jogar o que tá na mão, ou a gritar, ou, né? Ou, por exemplo, ela tá brincando com um amiguinho e daí ela quer tirar aquele brinquedo do amiguinho, porque ela não sabe ainda falar, olha, você me empresta, eu quero brincar com isso, e nem ele para dizer, olha, depois eu te empresto. Uma linguagem mesmo. Aí o que ela faz? Ela tenta arrancar, não consegue, ela morde a criança. Para dizer, olha, eu quero isso, eu não tô conseguindo, mas eu vou conseguir dessa maneira. É essa forma que ela resolve o confronto. Mas isso é completamente normal até uns 2 anos e meio, né? Até uns 3, mais ou menos, que ainda a criança não tem muito vocabulário. A partir dos 3, ela já começa a entender o que a gente está falando, como a gente está resolvendo os conflitos que estão acontecendo ao nosso redor e até mesmo com ela. Então, quando a criança tá brigando com alguém, entrando num conflito, brigando, né? O que a gente tem que fazer primeiro? Olhar de longe. Ver se ela vai conseguir dar conta de resolver aquele conflito sozinha. Se aquilo se prolongar, é hora da gente tá ali orientando e ajudando as duas crianças, né? Porque muitas vezes também acontece o seguinte, uma criança bate. Para quem que a gente se volta na mesma hora? Para a criança que apanhou e não para a criança que bateu. E na verdade, as duas crianças precisam de ajuda naquele momento. Mas primeiro, claro, a gente acaba conversando com a criança que apanhou, mas depois a gente tem que conversar com a criança que bateu. O porquê que ela bateu, o que ela sentiu naquele momento, o que aconteceu, deixar ela contar tudo o que tinha acontecido para ela bater na criança. E a criança que apanhou fazer a mesma coisa, poder contar, verbalizar o que estava acontecendo naquele momento. Então, vamos lá. Geralmente a gente tem a ideia de que a agressividade nas crianças é porque, meu Deus, as crianças vão crescer assim violentas, elas não têm empatia. Não, isso é só uma falta de controlar os impulsos. Como elas não têm ainda essa habilidade, como eu falei, da linguagem, e elas também não têm todas as ferramentas para estar controlando aquela raiva, aquela frustração, o que acontece? A primeira coisa que elas fazem é bater, né? É quase que natural, assim, da criança, né? Quer dizer, também tem muitos adultos que já fazem isso, né, com os outros adultos, não conseguem controlar os impulsos, então não são só as crianças, porque alguns adultos também fazem isso, né? Principalmente no trânsito, que a gente sabe que as pessoas têm muita falta de controle quando estão com carro, né? Então, vou começar aqui com os 4 passos, estou aqui com o meu roteirinho, para eu não me perder, não sair daqui da linha do raciocínio. Mas começando, o primeiro passo é, bom, eu falei que antes de a gente intervir no conflito entre as crianças, o que a gente deve fazer? Esperar, olhar de longe. Não se afastar e, tipo, virar as costas a elas que resolvam. Porque isso pode, sim, acabar virando uma briga muito pior, né? Elas começarem a se bater, não conseguirem nenhuma e nem a outra entrarem, se controlar, né? Então, o adulto tem que estar de longe de perto, né? Mais ou menos assim, prestando atenção no que está acontecendo. Porque muitas vezes as crianças acabam
sabendo lidar com os conflitos, né? Em escola a gente vê bastante isso. Por exemplo, as professoras elas não podem estar na hora interferindo quando as crianças têm um conflito. Então elas estão de longe. Muitas vezes as crianças estão ali falando, estão ali conversando, principalmente as que falam, elas conseguem entrar num acordo. Então fica tudo bem. Mas quando é necessário da mãe, da professora, de quem for, né, que tiver com a criança intervir nesse momento, primeira coisa que precisa, que todo mundo esteja calmo. E eu não tô dizendo só o adulto com certeza, mas as crianças que estão envolvidas. Vamos dizer que são duas crianças, né? Então as duas têm que estar calmas. Não adianta a gente perguntar o que aconteceu, porque na hora que a gente perguntar vai ser assim, vai ser aquela loucura, cada um vai estar falando de uma coisa. Então, se acalmar. Como que a criança pode fazer para se acalmar? Muitas crianças não gostam de estar perto da outra criança que ela acabou de brigar. Então, você pode perguntar, né, ou pedir para a criança, você quer ir para outro lugar longe, né, ou no outro quarto, ou na sala, ou na cozinha, algum outro lugar da casa para se acalmar? É bom até às vezes que tenha dois adultos, que um pode ficar com cada criança, né? Então, respirar, conta até 10 e respira. Sabe aquelas bolinhas que a gente, em fisioterapia, se usa? Que a gente, pra mão, assim, eu não sei o nome correto daquelas bolinhas. Eu, Mas a gente fica amassando. Oi? eu também não sei o nome da bolinha, mas eu sei. Isso. Isso. Essas bolinhas a gente também pode dar para as crianças, para a criança amassar, sabe? Para tipo tirar aquela tensão que ela tá aqui no ombro, porque ela acabou de brigar, ela tá irritada, ela tá com raiva, é óbvio que ela tá. Não adianta a gente achar que acabou de brigar e ela vai estar calma, ela precisa se acalmar. Respirar, apertar uma bola, o que mais? Dar um tempo em outro cômodo, como eu falei, contar, se ela, né, quiser contar, ou se ela quiser sair assim, por exemplo, tomar um ar fresco, tudo isso. Então, depois de um tempo, isso vai depender de cada criança, né? Então, a gente não pode estipular, daqui 5 minutos eu volto aqui e a gente vai conversar. Não. Dá o tempinho deles. Não deixa prolongar esse tempo, né? Por exemplo, ficou 1 hora. Não, mas né, uns 10, 15 minutinhos das crianças se acalmarem para depois a gente pegar uma e pegar outra para a gente começar a resolver esse conflito. Então, primeira regra, sempre esteja calma e acalme as crianças. Cada uma de um lado, cada uma num canto, se precisar, mas não queira resolver naquele momento, porque com todo mundo irritado, já viu adulto? Eu sempre faço essa comparação com adulto porque é a mesma coisa. Já viu adulto irritado? E daí um começa a falar e quando tá todo mundo nervoso, ninguém se entende, porque um quer falar mais alto que o outro. A criança é a mesma coisa. Quando a gente pergunta, cada um fala, né? Parece uma cantoria, assim, né? Então é a mesma coisa. Todo mundo se acalmar para depois começar a conversar. Esse é o primeiro passo. O segundo, que os adultos tenham conhecimento de todos os sentimentos das crianças que estão envolvidas no conflito com empatia. Não começar a fazer como se fosse uma rixa entre as crianças. Por exemplo, você bateu nele e ele era menor, sabe? Ou, olha o teu tamanho, como é que tu pode fazer isso? Você tem que dar o exemplo. Não dá para ficar fazendo essas coisas porque você está comparando uma criança com a outra. Aí é claro que, na verdade, ela não vai se acalmar. Ela vai voltar a ficar irritada. Porque daí você está dizendo que como se a outra fosse inocente e ela fosse a culpada. E aqui a gente não quer achar nem culpados e nem inocentes. A gente só quer resolver o conflito, né? E ajudar as crianças para que elas possam, no futuro, resolver os conflitos sozinhas. Então, conhecer os sentimentos de todas as crianças envolvidas com empatia. Então, como que a gente faz isso? Perguntando para cada criança, e pode ser separado também, se elas não quiserem falar ao mesmo tempo, se elas não quiserem falar no mesmo ambiente. Mas, assim, se falarem no mesmo ambiente, quando uma começa a falar, pode ser que a outra possa achar assim, o que ele tá falando é mentira.
Cada um tem que ter um tempo para falar. Então, você primeiro vai escutar um. Se o outro começar a falar, você pode dizer, olha, eu também vou te escutar. Eu vou escutar o que tu tem para me dizer e o que o teu colega, o teu irmão ou o teu primo tem para me dizer. Então, um vai falar todos os sentimentos envolvidos naquilo e não assim explicar o que aconteceu, mas dizer como ele se sentiu durante aquele conflito. Ah, eu fiquei com raiva, eu fiquei frustrada, eu quis bater, eu não gostei do que ele fez. E o outro vai fazer a mesma coisa, né? Falar para você todos os sentimentos que estavam envolvidos naquele conflito. Você dando essa chance da criança ser ouvida, ela já vai estar se sentindo bem melhor, porque ela vai estar pensando, ela vai estar não pensando, ela vai estar atenta que você está dando atenção e importância no que estava acontecendo naquele conflito aos sentimentos dela. E não só escutando um lado. Como eu falei da história do bater, lembra que quando uma criança bate, a outra apanha, o que a gente tem a tendência a fazer? É deixar a criança que bateu de lado e só olhar para a criança que apanhou. Mas a criança que bateu, ela também precisa ser escutada e olhada. O que aconteceu para ela bater? O que ela estava sentindo, né? Então, isso. Escutar as crianças, ouvir os sentimentos dela com empatia. Não com julgamento, sabe? Ah, quando a criança começar a falar, ah, eu senti raiva, e daí aí o adulto fala assim, mas você não pode sentir raiva. Não, ela pode sentir raiva. Porque quando a gente tá num conflito, a gente também tá sentindo raiva, tá sentindo frustração, a gente também tá com raiva da outra pessoa. Por que a criança não pode sentir raiva da outra? Ela pode, né? Então, validar os sentimentos dela, as emoções. Então, como eu falei, dá espaço para que cada criança fale. Terceiro, guiar as crianças para elas expressarem o que aconteceu. Ah, mas como que eu vou guiar as crianças para elas expressarem o que aconteceu? Um exemplo, isso se vocês quiserem até anotar, pode anotar, que eu acho muito importante, acho que é muito bom, isso falar para a criança assim, eu vou dizer o que tu pode me falar em relação a esse conflito. Como? Eu me senti frustrado, com raiva, injustiçado, quando o fulano tirou a bola da minha mão. E eu gostaria que ele não fizesse isso quando estivesse na minha vez de jogar. Então, você pode estar dizendo assim, essas frases para a criança tá demarcando o quê? Eu me senti. Como que você se sentiu? Perguntar para ela. E quando você se sentiu assim? Porque ela vai dizer, quando o fulano tirou a bola da minha mão e era a minha vez de jogar. E o que você gostaria que tivesse acontecido? Que ele não tivesse tirado a bola da minha mão. Ou, por exemplo, eu tava com raiva. Por quê? Quando o fulano tirou, por exemplo, o brinquedo do lugar onde eu tinha deixado e que eu estava voltando para brincar, né? E o que você gostaria? Ah, eu gostaria que ele me pedisse o brinquedo antes, né? A criança pode falar tudo isso, então você pode guiar a criança para ela estar falando dessa forma e assim ela está expressando muito mais o que aconteceu, a situação inteira, e a gente consegue compreender. E ela não tá só assim, por exemplo, acusando o outro. Por isso que guiar com essas expressões fica muito mais fácil do que a gente só tentar escutar e a criança só falar, porque ela pode falar assim, ah, porque eu tava jogando, ela tirou da minha mão e isso não é justo, e, né, ela vai começar a brigar e pode começar um outro conflito. Então, você dá aquele espaço também para cada um falar e expressar essas emoções, guiando. Pode guiar um e pode guiar o outro. Primeiro um fala e depois o outro. Então, eu me senti, sempre dizer assim para a criança, como você se sentiu?
Quando você se sentiu assim, que momento, né? Que com certeza foi aquela hora que deu aquela explosão, né? Da raiva na criança ou da frustração, que foi o momento da briga. E o que ela gostaria que acontecesse? Olha, eu não gostaria que ele tivesse tirado a bola de mim, eu não gostaria que ele tivesse tirado o brinquedo onde eu havia deixado, né? Então ela vai estar dizendo essas coisas e a gente vai estar entendendo o contexto inteiro da situação. Bom, mas daí a outra criança, por exemplo, que fez isso, ela vai dizer: ah, eu me senti também com raiva, mas quando? Quando eu fui lá e tirei o brinquedo do lugar e ele veio correndo brigar comigo, ou jogar alguma coisa em mim, ou me bater. Mas e o que você gostaria que tivesse acontecido? Ah, eu gostaria que ele tivesse deixado eu pegar o brinquedo. Mas daí você vai ter que orientar, por exemplo. Ah, mas tava na sua vez ou tava na vez da outra criança? Para, né, para eles também estarem falando. E aquele brinquedo, ele estava jogado ou você viu a criança deixar ali guardado? O outro menino, a outra menina deixar ali guardado, né? Será que você não podia ter pedido para outra criança, por exemplo, ah, eu posso pegar o seu brinquedo já que agora você não está brincando? Então tá orientando até pelo fato de a criança ter essa questão de cuidado e de respeito com o que é do outro, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de casa. O Matheus, quando quer pegar alguma coisa, eu sempre falo assim: você pode pegar, mas para pegar você precisa pedir. Eu não quero que você pegue sem antes pedir para outra pessoa. Se for seu, você pode pegar. Ah, é meu dinossauro, é meu brinquedo. Ele gosta bastante de um lápis que eu tenho que tem formato de coração. E ele pegou uma vez esse lápis e não me pediu. E ele quebrou o coração. Aí ele tentou esconder. Claro, porque ele tinha feito uma coisa errada, ele não tinha me pedido e ele provavelmente pensou: é claro que a minha mãe vai brigar comigo. E daí eu comecei a procurar o lápis e perguntei: cadê o lápis, Matheus? E ele não falava. E eu vi, e a criança já demonstra, né, com o rosto quando faz alguma coisa errada. Daí eu falei: Matheus, pode falar a verdade pra mim. Eu só quero saber o que aconteceu com o lápis, porque eu não tô mais achando. Aí ele veio com os 2 pedaços de lápis pra mim. Daí eu falei: tá, mas você não me pediu pra pegar o lápis? Ele disse: não, não pedi. E o que a gente combinou? Que quando não é nosso, você tem que pedir emprestado. Falei: tudo bem, aconteceu, né? Mas eu quero que a partir de hoje, se você quiser pegar esse lápis, que você me peça. E qualquer coisa que você quiser pegar de outra pessoa, que você peça, né? Tudo bem, arrumei o lápis, colei o lápis com Super Bond, tá tudo certo. E agora, toda vez que ele quer pegar o lápis, eu posso estar dormindo. Ele me acorda, como ele fez esses tempos, me acordou. Mamãe, eu posso pegar esse lápis? Pode pegar. Então ele já aprendeu, né, que ele não tem que pegar nada dos outros sem pedir, que ele tem que estar pedindo. E outra situação foi também de conflito, na verdade. Esse foi um conflito entre a gente, né, entre um adulto e uma criança. E outro conflito que ele teve, que foi na escola. Que o que ele me falou? Ele não queria ir mais para a escola. Não quero mais para a escola. E eu sei que ele ama a escola. Eu falei: o que está acontecendo? É óbvio que tinha alguma coisa acontecendo, porque a criança não muda, não tem um comportamento diferente assim do nada, né? Quem é mãe, quem é pai sabe que quando alguma coisa está errada, quando a criança muda o comportamento, muda o modo, o tom de voz, o modo que ela fala, alguma coisa aconteceu. E quando ele começou: não quero ir mais para a escola, eu sentei com ele e falei: me conta o que está acontecendo, por que você não quer mais para a escola? O que ele me disse? Tem um menino na escola que tira tudo que eu tô brincando da minha mão. Daí eu perguntei: ele não te pede? Não, ele puxa da minha mão e tira. E ele não deixa eu pegar de volta. E ele muitas vezes bate. Aí eu sentei com ele e expliquei. Isso também é bom a gente fazer com as crianças, né? Que nem eu falei.
Sempre tentar deixar elas resolverem o conflito sozinha. E caso elas não consigam, aí sim o adulto interferir. O que eu falei para ele? Matheus, então a gente vai fazer aqui vamos encenar. Claro que eu não falei dessa forma para ele, mas a gente vai fazer tipo um teatro, como se eu fosse um menino e tivesse tirando da sua mão. Aí ele tava com uma bola, eu tirei da mão. E daí ele não fez nada, ele deixou. Ele ficou brabo. Eu falei, não, mas se você tá brincando, o que você tem que fazer? Você tem que segurar e dizer, não, eu estou brincando agora. E ser firme na hora de falar. Porque isso também a criança aprende a estabelecer limite nos conflitos, né? Por exemplo, eu tô brincando. Uma criança tá brincando e a outra vai tirar da mão. Não, ela não pode tirar o outro brinquedo da mão. Porque primeiro ela não pediu, ela tá tirando o brinquedo da mão de outra criança, sem pedir, e a gente daí começa a tomar partido de uma ou de outra. Então a gente sempre tem que falar pra criança, não, eu estou brincando com o brinquedo agora. Quando eu parar, eu te entrego o brinquedo. Ou eu deixo aqui do lado e você pode brincar. Mas não deixar a criança arrancar da tua mão. Porque daí o que acontece? A outra criança fica sempre muito submissa, ela não consegue estar estabelecendo os limites. Então eu falei para ele várias vezes, fiquei aqui com ele falando, até que uma hora, depois de um tempo, ele segurou a bola e falou, não, eu estou brincando. Aí ele foi firme, eu falei, é isso que você tem que fazer. E daí ele tava meio assim ainda inseguro, né? Daí eu falei, caso o menino não te escute, mesmo assim tire da sua mão ou te bata e você não sabe o que fazer, aí você chama a professora. Porque daí ela vai intervir, ela vai falar com vocês. Ela vai conversar com vocês, né? E vai tentar resolver o conflito com vocês, entre vocês dois. Mas é muito bom, é muito importante a gente estar ensinando isso para a criança, tá? Como ela resolveu o conflito. E não assim, eu já vi mães fazerem isso e não é saudável, tá? Por exemplo. E ensina outra forma para a criança, na verdade. Por exemplo, aconteceu um conflito e o que acontece? A mãe fala, tira da mão dele, pode bater, né? Empurra ele ou alguma coisa do tipo, para a criança reagir com violência. Porque daí o outro vai aprender. Não, gente, não se aprende assim, porque na verdade o outro pode voltar e ser uma briga maior ainda. E as crianças acabarem se machucando. E as mães acabarem brigando também, sabe que daí vira uma bola de neve, né? Sem fim. Então, nunca ensinar a criança a responder com violência, mas sempre responder com firmeza. Eu não vou deixar você tirar o brinquedo da minha mão. Eu estou brincando agora. Quando eu parar de brincar, você pode pegar. Né? Então, sempre ensinar dessa forma para a criança. Resolver o conflito, né? E caso ela não consiga, ela veja que ela não vai dar conta, ela pode chamar o adulto, né? Porque como ela ainda é criança, ela não tem todas as ferramentas, nem os adultos muitas vezes têm todas as ferramentas para resolverem os conflitos, né? O que é muito difícil pra gente. Tem conflitos que a gente não consegue resolver nem na hora. Precisa esperar um tempo para depois resolver. E quando as crianças acabam ficando muito agressiva uma com a outra, assim, brigando mesmo, aí o tempo tem que ser muito maior delas separadas, né? Elas têm que se acalmar, elas têm que estarem calmas, ficarem calmas muito mais tempo, assim, elas têm que relaxar mesmo para não se encontrarem de novo e não querer uma já brigar com a outra. Geralmente isso é muito comum entre irmãos, né? Os irmãos acabam fazendo isso, por isso que tem que separar, tem que dar um tempo muito maior para os irmãos, porque eles estão dentro da mesma casa e aí, né? Às vezes só uma olhada de canto de olho já sai uma faísca, não é mesmo? Então tem que dar um tempinho maior para os irmãos, assim. Quando são amigos, geralmente é mais tranquilo porque estão mais afastados, né? Bom, falei da terceira, né? Vou falar da quarta.
essa é a parte que a gente começa a modelar para a criança como elas devem resolver o conflito. O que a gente pode falar para elas, né? Já estão calmas, a gente já tem conhecimento dos sentimentos que estavam envolvidos ali de cada uma. A gente já guiou as crianças para elas expressarem o que aconteceu, cada uma expressando, né, o que aconteceu. E a quarta dica é a gente discutir. Discutir, que eu digo, é dar opções de como resolver conflito. Você pode primeiro perguntar para a criança: o que será que a gente pode fazer para resolver o que está acontecendo? Né? O que aconteceu. Se a criança não conseguir falar, por exemplo, eu não sei, eu realmente não sei, a gente começa a dar ideias para elas. Por exemplo, será que a gente não tenta agora brincar de outra coisa e depois a gente volta para essa brincadeira? Ou vamos fazer regras para essas brincadeiras? Por exemplo, um pouco de cada vez, não. Como é que é, gente? Eu esqueci. Uma vez de cada, né? Cada Ou, por um. exemplo, isso. Ou 5 minutos, um vai estar jogando, depois 5 minutos o outro. Ou a gente começa a cronometrar. Vamos deixar cronometrado 5 minutos. Quando esse alarme tocar, é a vez do outro. Quando o alarme tocar de novo, é a vez daquela outra criança. Porque daí assim você vai dando dicas para elas resolverem o conflito. Ou vocês querem parar de brincar agora, fazer alguma coisa mais calma e depois brincarem de coisas mais agitadas. Às vezes também as crianças precisam desse tempo assim de, sabe, da mente tá quieta e tá processando outra coisa, às vezes fazendo um desenho, ou ouvindo uma música, ou movimentando o corpo de uma outra forma, não ali na brincadeira, mas dançando, correndo, andando de bicicleta. Então, dá essas dicas para as crianças de como elas podem estar resolvendo os conflitos, né? Perguntar o que ela pode fazer naquele momento ali. Vocês ficaram brabos, mas vocês são amigos, né? Perguntar até se uma quer falar alguma coisa para outra, né? E não deixar voltar a virar uma briga, mas até eles falando um pro outro, como a gente fala, olha, quando a gente geralmente tem algum conflito com alguém, o que o adulto faz? Ele vai chegar pro outro e vai falar, olha, eu não gostei do que tu fez. Às vezes é muito difícil porque a nossa geração não é muito acostumada a ficar falando não gostei, não quero, que parece que isso foi proibido, né? Os nossos pais quase não deixaram a gente desagradar a outra pessoa. Mas a gente tem que ensinar os nossos filhos a fazerem isso. A dizer, eu não gostei, eu não quero, eu não vou, eu quero parar de brincar agora. Eu não vou fazer algo para te agradar ou para agradar outra criança, né? Por exemplo, eu vou continuar brincando porque tu quer, mas eu não tô querendo brincar agora, porque eu tô ainda chateado. Então, fazer uma falar com a outra. Uma resolver dizer, né? Na verdade, não resolver, mas tá falando o que tá sentindo. Por exemplo, olha, guiar de novo aquela situação. Eu não gostei que tu fez isso porque eu estava brincando naquela hora e eu fiquei com muita raiva. E daí, claro que eu fui lá e quis te bater, quis te machucar porque isso me deixou com raiva. Eu queria que a gente brincasse disso outra hora, ou que a gente fizesse uma nova regra para essa brincadeira. Ou, por exemplo, se o brinquedo tá ali e você quer pegar, me pergunta antes. A criança também pode falar isso para outra. Tá orientando a outra, estabelecendo o limite. Porque o conflito também é o quê? Estabelecer o limite. A criança precisa estar estabelecendo o limite. Não só tá resolvendo o conflito, né? Mas estabelecer o limite tanto com outra criança como com o adulto também, né? Quando ela entra em conflito com algum adulto, ela também às vezes pode partir para bater no adulto, para morder o adulto. Essa hora a gente abaixa, a gente fala de forma calma,
A gente pergunta o que está acontecendo, o que ela está sentindo. Até muitas vezes é bom a gente perguntar para a criança assim, quando ela está em qualquer conflito ou em qualquer intensidade emocional, né? Como que você está se sentindo? Ela vai estar dizendo. Como que você está sentindo o seu corpo? A criança pode estar dizendo, eu tô sentindo meu rosto assim muito quente. Ela tá com raiva, né? Ou eu tô tremendo, porque eu tô talvez com medo. Ela pode estar falando também como o corpo dela tá reagindo àquela emoção, porque a gente sabe que o nosso corpo também reage às emoções. É só que a gente não presta atenção, né? Quando a gente tá com raiva, por exemplo, a gente já começa a fechar a cara, né? Fecha a cara, geralmente já cerra assim o punho, né? Porque já tá com aquele, já tensiona aqui, já tá com o ombro tenso. Então, a gente também pode estar falando para a criança, olha, quando eu sinto raiva, eu fico com a cara fechada, minha cara fica vermelha, eu fico com a mão fechada porque eu tô muito bravo. E assim a criança vai sabendo como ela também vai estar se sentindo com aquele sentimento. Então é tudo um processo, né? Porque não é... Às vezes a gente pensa, vamos só ajudar elas a resolverem um conflito. Mas não. Tem que ter todas essas etapas para a criança estar aprendendo a lidar com os sentimentos, como ela vai falar dos sentimentos dela, como ela vai lidar com a outra criança, né? Como ela vai estar falando com a outra criança também. Então, essas seriam as 4 dicas. Vou repetir aqui bem rapidinho pra gente relembrar, tá? E a primeira coisa é sempre deixar as crianças tentar resolver sozinhas. A gente de longe, só olhando como elas estão lidando com aquilo. Se o adulto perceber que aquilo não vai para um lado bom, olha, elas não vão conseguir resolver porque tá ficando cada vez maior, cada vez pior a situação, aí o adulto vai lá para intervir, né? Olha, vamos se acalmar, que é a primeira dica. Todo mundo precisa estar calmo. Seja no mesmo ambiente, seja respirando, seja contando, seja saindo para um lugar assim de ar fresco, né? Ou sentando debaixo de uma árvore, porque a gente sabe que também a natureza também dá essa sensação de alívio na gente. Ou seja, caminhando, eu vou dar uma volta na quadra. Porque muitas vezes nessa hora o cérebro, ele meio que necessita, o nosso corpo, na verdade, né? A gente, como se tivesse um comando que a gente necessita estar se movimentando para estar baixando aquela adrenalina, assim, que tu tá na hora da raiva, né? Por isso que muitas vezes a gente fala, é uma válvula de escape quando a gente tá irritado, quando a gente tá nervoso. Não é sentar na frente da TV. Isso só piora, na verdade. É sair para caminhar, não tentar conversar com a pessoa, o adulto, né, pelo menos, não tentar conversar com a pessoa no mesmo momento, por isso que a gente faz isso com a criança também, separa elas um tempo. Então, separar e pedir para todo mundo ficar calmo. Dar um tempo para cada um, né, ou esperar o tempo de cada um, não prolongar muito esse tempo. Segundo é conhecer os sentimentos das crianças que estão envolvidas ali naquele conflito. E a gente tem empatia pelo que elas estão sentindo, porque cada uma vai estar sentindo uma coisa e elas vão estar falando, elas vão estar muitas vezes até falando coisas assim, até absurdas assim sobre a outra criança, porque ele é um folgado, é um chato, e até às vezes palavrões que elas escutam, né? E vão estar falando também. Mas não adianta a gente ficar, olha isso, olha a boca, não fala isso, não. Não adianta, a gente tem que parar e falar, eu entendo que você tá com raiva, eu entendo como você deve estar se sentindo. É mesmo, a gente fica mesmo irritado quando isso acontece. Eu sinto a mesma coisa quando eu tô brigando com alguém, principalmente quando é alguém que eu gosto. Geralmente a gente fica mais sentido ainda, parece que a gente tem mais raiva ainda quando a gente briga com alguém que a gente gosta, né? Existe até vou até fazer um parênteses aqui, tem
um perfil no Instagram que eu sigo que é sobre alguma... É quântico, acho que é espiritualidade quântica, alguma coisa assim. E eles têm uma explicação, eles fizeram um dia desses uma postagem sobre por que quanto maior a aproximação, maior a intimidade que a gente tem com as pessoas, mais irritação e com mais raiva a gente fica. Eu não lembro muito dessa postagem agora, mas eu achei muito interessante. Eu acho que é espiritualidade quântica. Se alguém quiser olhar depois, eles têm lá essa explicação. Então, quanto mais próximo a gente tá da pessoa, quanto mais a gente tem intimidade, mais irritado a gente fica com a pessoa, né? Quanto mais a gente gosta, mais a gente acaba ficando irritado na hora de brigar. Na hora que a gente tá brigando, né? O terceiro é guiar as crianças para elas expressarem o que elas estão sentindo. Como eu falei, eu me senti dessa forma quando aconteceu isso e eu gostaria que o fulano fizesse isso, isso e aquilo. Então, dessa forma, a gente guia as crianças. E a quarta é discutir ideias, né, para resolver o problema. Se a criança não conseguir falar como ela acha que pode resolver esse problema, você pode estar dando ideias, né? Por exemplo, pergunte o que ela pode fazer para resolver aquele conflito. Ou o que ela gostaria de fazer para resolver aquilo. Como ela acha que ela poderia resolver. Ah, mas eu não sei como resolver. Bom, então a gente vai tentar colocar, por exemplo, regra no jogo, cronômetro no jogo, brincar agora de outra coisa, tentar brincar disso depois, mas com novas regras, né? Conversar antes da brincadeira, por exemplo, ó. Então, antes de a gente entrar na brincadeira, a gente vai aqui estabelecer as nossas regras. Daí, eles fazendo as regras, eles falando das regras, eles também já vão estar, eles que fizeram aquilo, entendeu? Foi da responsabilidade deles. Então, eles vão estar seguindo aquelas regras também. E não vão estar deixando o outro ultrapassar aquela regra. E é isso das 4 dicas. Quero ver se alguém tem aí alguma pergunta, alguma dúvida. Se tiver, manda pra cá. Eu entendo, né? Eu acho que todo mundo tem muitas dúvidas, mas também todo esse contexto que você falou, eu acho assim, poxa, é mesmo. Se eu tivesse ficado mais calmo, se eu tivesse, né? Eu não pensei. Eu acho que o mais difícil e o mais importante é nós adultos mantermos a calma. Aham, Que eu vejo nos conflitos é sempre buscar o culpado. Isso mesmo. É o culpado e pronto, e briga e tchau e sai daqui. Então, assim, aí eu imagino como fica a cabeça da criança, né? Lógico que quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer meu filho, um conflito. Não, você tá culpando meu filho, não é para culpar ele. Não, não é para culpar nenhum. Nem o meu, nem, né? E eu sempre achei isso que você colocou. Foi por isso que eu busquei a live, porque eu acompanho você, né? Eu vejo você ansiosa, eu vejo que tá aprofundado aí. E muita gente, nós viemos de uma cultura, é besteira que você tá falando. Besteira. Você querer que o menino mande em mim. Eu tenho que falar quando eu digo, né, para meu esposo, que a gente assiste muito você, você tá ajudando. Quando eu falo pro meu esposo, por exemplo, ele diz, com o mais velho, você não vai fazer isso. Aí eu digo, Fernando, fala para ele, você não vai por isso, por isso. Isso. Não, por que eu tenho que justificar? Eu digo, não é como se tivesse medo do filho. É só para deixar ele mais tranquilo recebendo não, porque ninguém quer receber. Você me dá um não só pelo não, pronto. Se eu convido você para lá e você diz não, por quê? Por que não? Não, porque eu já tenho muitos outros compromissos. Eu não ia nem ficar com raiva, né? Então, assim, quando é com a gente, parece que tá tranquilo. Mas quando é com as crianças, tem que ser... Não, eu mando, você tem que escutar. Você não pode ter... Aquela hierarquia mesmo. E você tem que aceitar. Só que muitas vezes eu não quero aceitar também, né? Mas tudo bem.
eu vivo um conflito intenso aqui. João, meu filho de 11 anos, sou uma criança mais tranquila. Mas já Aham. de 4 aninhos, já veio assim, pronto para dizer assim, cheguei, né? Aham. Ele, tudo ele quer resolver sozinho. Uhum. Ele quer resolver sozinho é porrada. É. Ele não vê isso aqui em casa, né? Então, assim, é dele. Uhum. Logo que eu passei a observar mais o que ele assiste. Ele não quer assistir coisas da idade dele, ele quer assistir coisa de luta. Aham. E, ó. Uhum. E aí, quando eu pensei, eu não vou tirar assim, eu digo, eu não gosto, a mamãe fica triste, porque isso aí machuca. Viu? Aí ele diz, Uhum. mãe, então vou ver esse aqui não mata. Mãe, esse Ave Maria logo matar. Mas ele tem um temperamento muito forte. E aí, assim, Uhum. aqui nós vivemos num condomínio, a gente tem uma área verde, até olhamos na área verde maravilhosa. Uhum. Adepta de estar sempre levando ele para o parquinho, porque lá é muito bom interagir. Mas chegou a um ponto que só tava dando briga. Briga, briga. Aham. Benjamin ia lá, brigava. Ele é mais novo, um ano Uhum. menos, e ele ainda não sabe perder. E eu tô trabalhando Uhum. nele, mas não é assim a força, né? A gente tem que. Eu não gosto de perder, você gosta? Ah, pois é. Né? Eu faço só assim, ó, droga. Mas na frente do outro, beleza, tá bom. Mas ai, que ódio. Mas ele não, ele diz, ai, que ódio ali, né? Aham. Assim, chegou a um momento, um extremo de que só Benjamin era o problema, sabe? Aham. Mães, né, chegaram a falar. E ele é um problema porque eu tenho uma história de cheira a florzinha só pra velhinha. Porque Aham. Que as outras mães não gostam. não, é pra eu meter a peia mesmo, lepada na cara, tá entendendo? Aí eu disse, ó, Uhum. eu não quero ser assim. Já aconteceu Uhum. de eu me estressar, puxar assim o cabelo, gritar, já e eu me senti péssima. Porque eu Aham. mesmo ir no cheira a florzinha só pra velhinha, eu comprei. Aham. Aham. Tá entendendo? Não é fácil. É muito mais fácil pra mim meter a mão, pá, pá. É tão bom Aham. pra ele, não é, né? Aham. Então, assim, quando Sim. eu fico falando de cheirar a florzinha só pra velhinha, aquilo me desgasta tanto. Aí, e eu sei que é um processo, eu sei que não é fácil. Aí, quando eu chego lá, conflito. E eu observo que os conflitos, eu não tô aqui defendendo Benjamin, não. Já teve momentos do nada ele bater. Aí sim, eu, não, então a gente vai pra casa. Que eu lhe trouxe pra brincar, não foi pra brigar, né? Uhum. Aí eu. Mas quando eu via que era por um gatilho, que eu não estou justificando que a resposta do gatilho tem que ser bater, mas ali tinha que ser o quê? Conversado com os dois. Nenhum Uhum. não é para provocar e nem o outro é para bater a resposta. E Uhum. quando a gente conseguia conversar, rapidamente eles estavam brincando de novo. Uhum. Eu ouvi muito, e eu ouvi. Foi os próprios mães dizer assim: é para você meter a peia, é para bater. Aí Benjamin já gosta de bater. Se for bater, aí a confusão é grande, mas tudo bem. Eu disse, não, cada um educa como quer. Eu digo a Ben que não bata, que ele venha me dizer. Ele diz, mas ele é chato. Não, você vem me dizer, a gente conversa. E mesmo assim ele quer resolver lá batendo. Resumindo, Uhum. aí o que aconteceu? Eu vi que estavam, olha, chegou. Ai, Benjamin derrubou. Chegou Benjamin aqui. Olha, filho. Vai, filho, que a mamãe tá conversando. Aí, o que que eu fiz, sabe? Eu vi que não estava conseguindo resolver porque as ideias eram muito diferentes. Eu fui criticada. Aham. E se eu tivesse simplesmente sido criticada, tava tranquilo. No momento que eu expressasse Uhum. a forma, não, mulher, eu não concordo. Eu tenho uma amiga maravilhosa que ela diz, mulher, eu acho isso uma besteira. Mas beleza. Mas são pessoas Uhum. que me escutavam que talvez, né, achava assim, é bacana. Que no momento do conflito fez bem assim, cheira a flor, sabe? Tipo assim, me afetou aquilo. Me afetou do meu Aham. Tipo, que problema. meio que deboche, assim? Aí o que que eu fiz? Eu não vou mais pro parquinho com o Benjamin. Não vou. Uhum. Aí as pessoas, você tá tirando ele do convívio. Não. Eu tô deixando ele mais 1 hora na escola pra lá ele brincar. Porque eu deixo ele Uhum. de manhã ele já brinca. Como é que é? Ele brinca, interage, briga, apanha, bate e vão se resolvendo.
Porque dia desses ele chegou com o rostinho arranhado da escola. Eu disse, quem foi? Foi Natan, ele é chato. Eu digo, não, mas o que aconteceu? Ele não quis me dizer. Aí quando eu fui na escola perguntar, jamais fui brigar. Não. Ai, é Natan, de jeito nenhum. E aí foi briguinha entre eles. E a professora, não, mas conversou. Eu, beleza, não, só quis saber, porque eu sei que Benjamin podia ter provocado. Aí eu descobri que Benjamin cuspiu Natan. Aí eu disse, pra mim, cuspi, filho, por isso que Natan virou dinossauro. Imagina te cuspir, tu ia querer virar dinossauro também. Mas eu fui e disse, mas aí você disse, sabe o que, o Natan? Natan, desculpa, eu não vou lhe cuspir, mas quando acontecer de você ficar chateado, cheira a florzinha só pra velhinha, não vira dinossauro. Pra ele entender que ele também, quando alguém fizesse algo com ele não estava justificado violentar. Então, assim, é uma discussão. E assim, aí eu não tô indo mais pra esse parquinho. Ele gostava muito. Ele diz assim, mãe, hoje mesmo a gente vindo da escola, ontem, e as crianças, tudo no parquinho, os amiguinhos dele. Quando a gente ele queria. Eu quero ficar aqui. Eu disse, tu lembra que a mamãe disse, a mamãe não gosta de ficar no parquinho. Vamos pra casa. A gente faz atividade, toma banho e depois a gente fica lá. Aí ele perguntou, por que você não gosta do parquinho? Eu digo, porque eu não ficava mais feliz no parquinho. Aí, bom, ele tá aceitando, tá brincando, interagindo, brigando, apanhando e batendo na escolinha com os amiguinhos dele. E tá entendendo? E me diz uma coisa, como que as professoras lá na escolinha, como que elas lidam com isso, né? Então, elas já falaram assim, como quando e eu acontece não isso? concordo muito com o jeito delas. Mas assim, é difícil porque a maioria das escolas são assim, o cantinho do pensamento. Eu não sei se você concorda, mas eu não concordo com o cantinho do pensamento. Não, Por que não. que vai pensar? Nada, você vai ficar com Cantinho do pensamento quer dizer, parece que a criança está sendo castigada por pensar. Eu não gosto. Entendeu? Aí eu como assim eu não quero ir acima da escola? Eu disse, faz o seguinte, quando o Benjamin fizer algo, se ele bater, não diz que ele vai pro cantinho do pensamento, não diz assim, bem, vem cá, você vai ficar aqui só um instantinho para se acalmar, porque você machucou o amiguinho. Eu já pedi para ela não pôr esse nome cantinho do pensamento para Benjamin. Eu digo, faço o cantinho para ele se acalmar. E não é nem um canto, eu digo, não, Benjamin, vai se acalmar, eu não escolho um canto. Eu já tentei até fazer um cantinho, mas não funciona. Ele é muito... Então, a gente tem que olhar como é o temperamento da criança. É o que eu acho. Eu sempre faço assim, ó, porque eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, eu trabalhei muito, né, em escola com criança entre 5, 6 anos, 4, 5, 6 anos. Nunca fiz esse cantinho do pensamento, porque eu não suporto esse cantinho do pensamento. Esse cantinho do pensamento, na verdade, eles deram outro nome. Porque lembrem bem antigamente como se faziam com as crianças, que era colocar a orelha e deixar no canto do quadro. Eles só mudaram o nome, porque eles deixam a criança no canto também e ela fica lá sozinha pensando. Não sei, porque ela não vai refletir do que estava acontecendo se ela não tiver a ajuda de alguém para também estar conversando e orientando ela. O que eu gosto de fazer? Geralmente eu pego as duas crianças, porque normalmente a briga acontece sempre entre duas, né? Mesmo que tenha, vamos dizer, 5 crianças, acaba sempre sendo duas que brigaram. Não aquele grupo inteiro, não é tipo como uma ganguezinha, não, mas sempre duas crianças. Então eu sempre pego as duas, afasto daquele grupo, coloco as duas sentadas do meu lado e começo a conversar. Pergunto o que aconteceu, faço exatamente isso que eu falei agora. Pergunto o que aconteceu, o que eles estavam brincando, qual era a regra da brincadeira. Eu tento entender todo o contexto até chegar no momento da briga. Para os dois me falarem por que eles brigaram. Que daí, quando chega no momento da briga, aí você começa a ver que eles começam a querer ficar irritado de novo. Então, vamos se acalmar de novo, que eu quero escutar cada um. Porque o que acontece também quando a gente tem
tenta achar o culpado nos conflitos das crianças. Gera uma rivalidade. Porque daí, o que acontece? A criança pensa assim, claro, o adulto tá tentando achar o quê? Um de nós dois vai ser o culpado. E se eu for o culpado, eu vou ficar com muito mais raiva. Tanto do adulto, quanto da outra criança. E não vai resolver nada. Nada. Não vai adiantar nada. Porque daí ele acaba, na verdade, só atiçando mais para eles brigarem mais consequentemente. Depois, né? Depois, quer dizer. Então, não adianta achar culpado. A gente tem que, sim, separar as crianças e escutar o que elas têm a dizer. É muito difícil quando acontece, por exemplo, num parquinho. Porque daí tem outras mães, tem outras pessoas que têm outra visão sobre isso. Então, tem outras mães que acham assim, não, se resolvam sozinho, eu não vou me meter. E daí o que acontece? Se você for se meter, a pessoa vai achar, o adulto ou a criança vai achar, ela tá tomando partido pelo filho dela. Ah, então aí é óbvio que o meu filho vai sair como culpado. Por isso, assim, eu chamo na cara dura, não tenho vergonha, eu chamo a outra mãe. Sempre chamo. Olha, vamos tentar resolver aqui com eles o que aconteceu. Vamos tentar escutar e saber. Não deixa a mãe de fora, não. Pelo menos quando eu tô no parquinho ou qualquer outro lugar, não. Pode vir aqui, que a gente vai resolver esse conflito aqui. Nós quatro vamos escutar o que eles têm para dizer sem achar o culpado. Porque muitas vezes são amigos, sabe? E acabam brigando e daqui a pouco eles estão brincando de novo. E o que acontece? As mães brigaram e não se falam mais. O que acontece muito também. Então, né, a gente tem que às vezes até ponderar nesse sentido para não tomar muito a dor assim do que tá acontecendo e achar que aquela briga foi assim definitiva, porque as crianças é muito raro elas terem aquela briga assim que elas vão cortar a amizade. As crianças são muito mais intensas, elas, né? Briguei agora, mas resolve, depois já tá tudo bem. Ou briguei agora, o adulto me ajudou, já tá tudo bem, eu tô brincando de novo. Sabe? Então, elas são bem assim. Então, acho que sempre chamar a mãe, né? Eu sei que muitas não querem tomar partido, ou tipo, na hora que vão falar com o filho, nem conversam, né? Já saem batendo mesmo, ou já saem gritando, ou já saem puxando a criança pro lado. E o que a gente ensina daí pra criança isso? Que para ela resolver conflito, ela pode fazer exatamente isso. Porque é assim que ela tá modelando. Por exemplo, nossa, mas a minha mãe tá resolvendo o conflito assim? Por que se eu resolver assim tô errado? Se ela faz assim? Sabe, Kelly? Faça o que eu digo, não faça... Não, faça o que eu faço... Não, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, uma coisa assim. Isso, exatamente. Então a criança, óbvio, ela vai ficar confusa, porque daí a mãe tá resolvendo aquele conflito até entre as duas crianças daquela forma. Então ela vai achar que o certo dela resolver o conflito é exatamente assim. Também puxando, brigando, né? Ou por exemplo, empurrando outra criança, ou sai daqui. Então, muitas vezes as mães têm que estar com calma, tem que chamar outra mãe. E assim, a televisão influencia bastante, tá? Televisão influencia bastante. Eu aconselho, assim, a não deixar ver muito esses programas, até mesmo essas lutas, assim, que às vezes são lutas de, tipo, MMA, essas coisas que nem que é mais, assim, entretenimento, né? Não é nem a questão de que estão brigando de verdade ali porque não gostam um do outro. Mas a criança também, ela tá muito novinha e ela vai absorvendo aquilo. Então, às vezes, ela pode também querer, eu posso fazer igual, né? Porque eu sou forte, eu consigo fazer, então eu posso resolver assim, brigando, como eu vi na TV. Então, evitar bastante, né? E eu não digo só de luta,
Mas programas de violência, filmes assim que tem alguma coisa de terror ou que tem algum contexto muito violento, é sempre bom evitar ao máximo. Assim, o Matheus um dia chegou da escola e eu tava vendo um filme, assim, que era um filme um pouquinho pesado. Daí, ele veio correndo. Meu Deus, eu desliguei a televisão na hora, até porque na mesma hora tava passando uma cena que, óbvio, não era pra ele. Aí ele ficou me questionando várias coisas. Por que que eu não posso ver? O que que tá passando? Isso é pra adulto? O que que tá acontecendo? Tem alguém morrendo? Sabe? Aquele turbilhão de perguntas que as crianças fazem. Eu digo, não, isso é um programa de adulto mesmo, não é desenho, não é legal, não são coisas muito boas que estão aparecendo, você é criança, você ainda não consegue, né, entender muitas vezes, às vezes, o que é realidade e fantasia, sabe? Então, a criança tem que tá um pouquinho mais madura para poder estar vendo essas coisas ou para, mas o quanto puder evitar, eu te aconselho a evitar. É, Até é difícil aqui, porque um tem 11 anos e o outro tem 4. sim, O de 11 já um é gastou mais velho. mais. E é tanto que quando João era mais novinho, ele era muito mais tranquilo, porque ele só assistia Aham. Martim, ele só via coisinhas que eu colocava, coisas mais. Aham. Já Benjamin já foi vendo coisas do irmão, ele se espelha no irmão, aí o irmão Aham. ele fica furioso. Então, assim, é difícil, é mais difícil restringir isso para Benjamin. É mais difícil, Uhum. né? Mas tem que tentar. E em relação ao conflito, eu digo, eu não vou mais enfrentar, não vou mais me desgastar. Uhum. E E queria te perguntar. parquinho, abandonei. Aham. E me fez É, bem demais. bom, vou te falar assim, ó. Tu pode começar a tentar ir aos poucos no parquinho. Não, ai, agora eu vou voltar definitivamente. Sabe? Pode, vou um dia, vou ficar 20 minutos. Vou outro dia e vou ficar meia hora. E sempre assim, falando pra ele, né? Olha, a gente vai no parquinho. Eu gosto muito de cronometrar as coisas com o Matheus. Então eu falo assim, ó, eu mostro o celular pra ele e digo assim, ó, vou botar aqui 10 minutos. Quando der 10 minutos, a gente vai embora. Como que eu vou saber que deu 10 minutos? Esse celular vai fazer um barulho, vai ficar pipi, pipi, pipi. É hora da gente ir embora. Então, quando ele escuta esse barulho, ele já fala: tá na hora de ir embora? Tá na hora de ir embora. Então, você também pode fazer, ó. A gente vai lá, ficar 20 minutos, mostra mesmo, deixa ele ver o cronômetro, liga na hora e depois desses 20 minutos a gente vai voltar. E aí vai conversando com ele. Ou até perguntando antes, o que vai incomodando ele lá no parquinho? Por que ele fica irritado? O que acontece para ele começar para as crianças e para ele brigarem, né? Ou assim, se começarem a brigar, dá uns 3 minutos, 3, 4 minutos, ver se vão resolver. Se vê que não vai resolver, interfere. Mulher, 3 minutos Chama. é muito. Hã? Eles vão na porrada. 3 É minutos. porrada. Então dá uns 15 segundos. É pouco demais. E o coitado do... Então, porque que nem eu disse, muitas vezes as crianças não têm aquele controle de impulso, Tem, não. né? E não é nem a questão, elas não, meu Deus, elas agora vão ser violentas que isso. Não, né? Pra gente começar a se preocupar se uma criança vai ser agressiva ou não, tem que ter muitos e muitos fatores, né? Não porque simplesmente ela bate no parque ou né? Não assim, gente. Porque senão, imagina, meu Deus, tava todo mundo já condenado, né? E não é assim. Imagina que agora o parque deve estar na paz. Porque o problema era só Benjamin. Eu não estou dizendo isso como se fosse uma crítica. Não. Eu via que os conflitos eram quando Benjamin chegava. Eu observei já que conflitos, o que acontecia. Eu ia observando. Muitas vezes Aham. brincar de futebol, aí ele era o menor,
E os meninos ficavam mais com a bola e ele começava a se zangar e queria bater. Ah, Ele não aceitava, não conseguia. Os meninos corriam mais que ele por serem mais velhos, ele ficava triste, aí já se zangava. E aí é difícil, tá entendendo? Controlar. Aí tinha vezes também que quando ele chegava, os meninos já recebiam ele dizendo assim: Benjamin é chato, eu não vou brincar com ele. Isso vezes. Outras vezes, quando ele estava com brinquedo, sempre tinha um menino para dizer assim: o teu brinquedo é o mais fraco, o teu é o mais. Às vezes, quando eles estavam lá brincando, o dragão voa, aí bem, não voa. O dragão dele voa, o seu não voa, mas o dele voa. Ele queria mandar, tá entendendo? Na história. Aí tinha vezes que os amiguinhos diziam: você vai ser o caçador, mas ele não quer ser o caçador. E se irritava o menino: você vai ser, e insistia. Então, assim, são conflitos que eu acho que acontece pelos meninos serem mais velhos um pouco, um ano, serem, né, mais velozes. Conflitos por eles, às vezes, bem, eu acho que se acha diminuído. Quando você falou que às vezes a criança pode até bater no adulto, eu lembrei de um episódio, meu Deus, da tia de um dos amiguinhos, que sabia se quando aconteceu o conflito entre os meninos, eles brigando, de fato, brigando de porrada. E eu ia separar, mas ela foi, aí eu esperei ela ir, porque eu sei que ela é bem grosseira. Ela foi lá e foi logo separando e disse: não brinque, esse bicho vai não, esse bicho vai não presta, não sei o quê. As palavras assim, tão duras. Aquilo me doía, mas eu saí, sabe? Então, pra você ver o nível. Aí teve uma vez que ele tava lá irritando o amiguinho, eu não estava, tava meu filho mais velho olhando. Quando eu me aproximei, eu tava até com as cachorras. Aí ele chegou chorando e um amiguinho disse: a tia de fulano brigou com ele. Aí eu imaginei: nossa, se na minha frente ela briga, isso é uma peste, isso não presta. O que ela Ele, pode ter falado atrás. Ele tava tendo jornada. Aí quando ele olhou pra mim, eu disse: o que aconteceu? Ele disse: ela brigou comigo. Eu disse: o que que aconteceu? Ele bateu no amiguinho. Aí eu disse: tá, você bateu, né? Então por isso ela se irritou. Eu lhe juro como eu disse isso. Só que a grosseria que ela fez deve ter sido tão grande. E ele esperou o quê? Minha mãe vai me defender. E eu disse não, que, né, que não podia bater realmente, por isso, justificando o ato dela. Ele ficou tão irritado, foi isso que eu imaginei na cabeça, que ele saiu. Quando eu olhei, ele estava com tijolo. Jogou na senhora. Na tia? Sim, eu corri. Eu com duas cachorras grandes, husky, siberiano. Eu corri. Eu ia fazer o quê? Segurando as cachorras, duas cachorras com a mão. Segurei Benjamin, ia esperar ele acalmar. Ia dizer: bem, calma. Aí eu ia dizer que isso não tá certo, que machuca, é perigoso. E a gente vai para casa. Só que eu, ao me aproximar, ela disse: sabe o quê? Eu vou dar na sua cara. Aí, e qualquer mãe, que mãe no mundo vai dizer: ok, te amo. Nunca. Aí eu me estressei. Eu quase solto as cachorras, mas eu segurei as cachorras. Eu me estressei. Disse que eu ia denunciar, porque aquilo foi uma ameaça. Ela era o adulto, né? Mas aí é por isso, olha, eu me desgastei. Por isso que assim, eu quero dar muito tempo do parquinho. Sabe? Porque tá me fazendo bem. E graças a Deus, Benjamin não sente falta, porque ele interage na escola. E terças e quintas ele vai pro futebol com o irmão. E lá tem uns amiguinhos da idade dele. Aí interage, a gente vai conversando. Não é mar de rosas, não. Só aqui, né? Que eu acho que tá mar de rosas. Porque Benjamin, problema, foi o que me colocaram. Mas eu compreendo assim, que isso a gente vai encontrar muitas coisas, né? Diante da vida da gente, de conflito, a gente tem que saber lidar. Mas... Olha aí, Zane, hashtag Zane volta com bem pro parquinho. Não, deixa eu quieta aqui, bem, tá tão quietinha ali. Então, é muito comum. Não pra mim, não. Senão eu vou perder um pouquinho que eu tenho da minha classe. Só um pouquinho. Não, então assim, se tu acha que tava te fazendo mal também, devido a esses acontecimentos, claro, a gente também precisa ter um pouquinho de sanidade, tá cuidando da saúde mental também, né? Não tá
não tá só se desgastando e cada vez que vai parece que a gente tá perdendo, né, 1 quilo de energia, assim. Então, isso também acaba fazendo mal mesmo, né? Ou dar um tempo maior para depois voltar pro parquinho, sabe? Tentar esperar as coisas esfriarem, acalmarem um pouco mais. Mas o que eu vou te dizer? É muito comum as crianças menores brigarem assim com os maiores. Porque os maiores, geralmente, não querem os menores mesmo brincando. Isso é quase que universal, assim. Tem muitos irmãos, assim, que são maiores que, por exemplo, o irmão maior chega um amigo dele. Aí eles vão, por exemplo, jogar videogame. Aí, quase que normalmente, o pequeno vai atrás porque quer participar. E os maiores não querem. Quer não. Porque assim, ele é pequeno. E o que o maior pensa? Ele é pequeno e incomoda, porque ele quer brincar e a gente já não tá mais brincando assim. A gente não tá nessa fase dele com essas brincadeiras, né? Eles já estão crescidos, eles querem outras coisas. Então é muito comum mesmo eles brigarem, né? Quando é maior, quando tem maior e quando tem os menores. Então, geralmente, eles excluem mesmo. Era até bom se ele tivesse criança até volta da idade dele. Eu fui observando, não tem. Só tem ou de 2 anos, maior. Ou de 6 anos, 7. Aí eu vi que tinha um ali da idade dele, mas com um irmão de 7 anos que ajuda ali a defender ao território. Sim. É mais tranquilo. E ele não ali sozinho. Aí eu pensei, meu Deus, eu tô me desgastando. Daqui a pouco eu vou estar me intrigando com o povo, que eu não quero, né? Não tenho intriga. Não vou para lá, não é porque eu tô intrigada. Não, é porque não estava fazendo bem, não estava fazendo bem para Benjamin. Então, na escolinha daqui que ele estuda, na escolinha do futebol, tem os amiguinhos na idade dele, e os conflitos continuam, e a amizade continua, e a brincadeira também continua. Mas no parquinho aqui eu vou dar um tempo mais que possível de alargar. Por exemplo, vai para o aniversário, eu vou, me convida, levo, né? Mas é assim, mas eu não quero mais. Até porque eu digo, meu Deus, tem tanta criança aqui no condomínio que não tá todo dia nesse parquinho. E eu era todo dia no parquinho com o Benjamin. Todo dia com a mesma turminha, os mesmos conflitos, os meninos maiores. Quando eu digo que os meninos dizem, você é chato, você não brinca, você não sei o quê, eu não tô de jeito nenhum com raiva deles, eles são crianças. Mas aí você me fez enxergar isso, né? Que bem era mesmo que assim, bem era mais lento, bem era que atrapalhava, né? Em certo, pela idade dele. Apesar que... Não, eu não digo na questão de atrapalhar, de ser mais lento. Eu digo pelo fato de, como tem como é que é? Uma diferença de idade, as crianças, elas mesmo separam, assim. Então, quem tem, por exemplo, 6 anos, quer ficar com toda aquela turminha que tem 6, 7, né? Nem gosta, muitas vezes, de ficar com aqueles que tem 12, 13, querem ficar com aqueles de 6, 7, porque estão no mesmo, como se fosse na mesma vibe. Então, quando vem o menor, ela pensa assim, mas o menor quer brincar de coisas que eu não brinco mais, que eu não gosto mais de brincar, né? E daí, o que acontece? Os maiores também pensam assim, quando vem o menor, se acontece alguma coisa, ele não consegue estar conversando, ele vai chorar, ele vai, né? Então, as crianças, muitas vezes, elas separam assim mesmo. Mas assim, isso é completamente natural, porque elas vão fazendo isso mesmo. Os maiores vão mesmo meio que se separando, né? Por exemplo, na escola, tem algumas escolas, né? Eles misturam assim, é como se fosse agrupado. Então, com criança de 2, 3, 4, até 5 anos. Então, a gente vê que geralmente essas crianças de 5, 6, elas não querem brincar com as crianças de 2. De 2 anos e meio, né? Mas o que tenta fazer?
tentar mostrar para aquela criança maior que ela é ali dentro daquela sala o exemplo para os menores. Que os menores estão ali olhando para ele, para tudo que ele está fazendo, né? Tanto é que muitas vezes a professora sai da sala, fala para o maior: ah, você fica cuidando da sala, olhando a sala, né? Naquele tempinho ali que ela vai, sei lá, pegar água, ir no banheiro, fazer alguma coisa. Porque daí ele é como se ele fosse responsável por aquela sala, que ele é o exemplo mesmo da sala. Então, é super normal isso, né? É super normal as crianças geralmente fazerem essa divisão mesmo pela questão da idade. Mas, assim, não é nada anormal, não é, meu Deus, que preocupante as crianças agora fazem. Não. Porque elas têm grupinhos também, né? Isso vai ficar muito, muito evidente principalmente quando elas saírem da infância, entrarem na adolescência. Elas formam os grupinhos delas, né? Elas têm como se fosse a tribo, né? Uma tribo. Os adolescentes começam a gerar uma tribo. Então, aquele grupinho tá ali, é como se ninguém conseguisse mais penetrar naquele grupo, porque tá tão fechado, eles já são tão amigos que eles não deixam mais ninguém entrar. Ou quando entra uma pessoa nova, é muito difícil essa pessoa começar a se enturmar com aquele grupo que já tá muito tempo junto. Mas isso também é normal, né? E é uma questão também até da criança ir se adaptando, ela vai crescendo, ela vai também achando o grupinho dela. Então, assim... São os adultos compreenderem isso. Isso, exatamente. É o mais difícil. Porque também o que acontece? Muitas vezes a gente quer que os maiores, por exemplo, quem tem 10, 11 anos, que seja obrigado a brincar com a criança menor. E às vezes ele não quer mais brincar, porque ele não tá mais nessa fase, mas eu não quero mais brincar de carrinho. Eu quero, sei lá, ver um filme no Netflix. É. Uma criança de 3, 4 anos não para ainda pra estar ali vendo. Meu menino tá indo dormir. Boa noite, amor. Ai, Quer dar boa noite? Quer saber pra mim, quer saber de dormir, eu tenho que estudar ele pela NASA. Dá boa noite. Boa noite. Manda um beijo. Boa noite, lindo. Manda um beijo. Ah! Ai, mamãe, nós escrever um amor T-Rex. Um amor T-Rex, tá bom. Escreve isso. Tá, depois a mamãe escreve, tá bom? Pra vir um coração. Tá, um coração. Pronto. Mas igual com o irmão, viu? Eu levo, né? Aí quem levou hoje foi o pai, porque eu tô... T-Rex, eu disse. T-Rex. Vai, amor, vai lá escovar os dentinhos. Tá aqui falando. Tchau! Tchau! Como é o nome dele? Matheus. Matheus, lindo. Tá bom. Ai, pois é, lindo. Ele quis... E geralmente o que acontece? Quer que de 10, 11, 12 anos, como eu falei, né? Quer que brinque com o menor e ele não quer mais brincar. Ele não tá mais naquela fase. Então, aí ele já tá separando mesmo. Mas isso é completamente normal. Porque o pequeno, os menores, sempre vão querer mesmo brincar. Muitas vezes com os maiores, porque as brincadeiras são mais legais, são mais divertidas, são mais aventureiras, aventureiras, não. Aventureiras, acho que é isso. Então, é óbvio que eles querem brincar, mas os maiores geralmente não querem que os menores brinquem, mas tá tudo certo também. E conflito, assim, ó, não adianta a gente achar que não vai ter, porque vai. E a criança vai ainda lidar com vários durante a vida. Olha, eu não tô indo pro parquinho, mas os conflitos estão em outros lugares. A diferença nos outros lugares, a gente está conseguindo ter uma convivência tranquila, sabendo que são crianças. Lógico, que não é certo estar batendo, mas não vai resolver sendo assim, não é dessa forma como querem, né? Que é um vilão, você perdeu, porque você bateu, você não vai, porque você bateu, você vai ficar sem amigo. Então, assim,
O parquinho foi um local que eu quis sair porque tava pegando fogo o parquinho, como diz. Sim. Aí eu saí, mas né, quem sabe eu volte, mas não me faz bem mais. Por isso, porque eu não estava conseguindo lidar com a situação. Mas a gente vai lidando com isso, né? Os meninos vão, como lá no futebol, tem os amiguinhos da mesma idade. Quando chega outro amiguinho, ele já diz: ah, esse aqui é chato, eu não quero esse amiguinho. Não sei o que. Vai lá, brinca. Por que brincar só dois? É melhor com três, que vai ficar mais animado. Vai tentando, o pai vai lá, ele exclui o menino e o pai não se zanga. Não, vamos conversar. Então, assim, são pessoas que estão ali tudo com o mesmo pensamento. Sim. Que são crianças. Não tem ninguém ali sendo ruim, não é um vilão. É um processo. Né? Então, é por isso que eu estou conseguindo conviver mais nesse ponto. Ele não está preso, meu filho não está preso. Ele escola, porque ele só estuda à tarde. Manhã é brincadeira, é interagir, é conflitos. E à noite, terças e quintas, eu levo para o Vai no futebol. Lá ele tem esses mesmos conflitos e brincadeiras. Ele está convivendo. Mas é com meninos mais da faixa etária dele. Esse é que é o bom. É menino de 4 e 5 anos. O parquinho, eu notei que não estava dando muito certo, porque apesar dele gostar muito desses amiguinhos, é como você disse, eles já estão com 6 anos. Então, são maiores. Né? Aí eu desencanei, sabe? Tô de boa. Às vezes até as pessoas perguntam: você não vem mais pro parquinho? Porque eu era lá, direto. Eu digo: pois é. Caso dos conflitos. Criança. E assim, a gente vê que quando eles são bem pequenos, assim, como eu disse, que eles não têm ainda a linguagem desenvolvida, quando as crianças brigam, geralmente elas fazem isso, elas mordem, é muito comum elas morderem, né? Ou baterem ou jogarem as coisas, mas também também é um conflito e também vai do adulto, aí não tem como deixar, elas vão ter que resolver sozinha. Não, porque são crianças muito pequenas que não conseguem ainda tá falando, verbalizando o que tá acontecendo. Então a gente tem que estar ali por perto. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa assim, ó. Eu vejo muitas mães me perguntando assim: ai, meu filho tá com 10, 11, 10, 11 meses, um ano, e ele me bate, ele puxa o cabelo, mas ai, mas será que não é da idade, não é da criança? Então, gente, não. A gente não tem que deixar simplesmente, porque tem 10, 11. Ele entende quando você dá o limite, sabe? Uma coisa é um bebê recém-nascido que tá agarrado no teu cabelo, né? Mas outra coisa é uma criança de 10, 11 meses e um aninho que pega e puxa teu cabelo. Você já sabe, ela já tá meio que entendendo o que ela tá fazendo. E você pode dar o limite pra ela. Ela tem que saber o limite, né? Porque senão, por exemplo, tem gente às vezes que a criança bate e acha engraçado. Então a criança não vê aquilo como uma coisa ruim. Porque assim, eu fiz, mas o adulto riu. Quer dizer, o adulto ficou feliz com o que eu fiz. Por que isso é ruim, então? Eu tenho um livro que eu gosto muito sobre limites de criança. Ela é uma psicanalista alemã e ela disse que atendeu uma vez uma família que o menino batia muito, 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 muito mesmo. Muito, assim, de punho fechado. E ela esperou eles entrarem no consultório e geralmente a gente espera mesmo para ver como que vai ser essa dinâmica ali da família quando eles entram, como é que a criança vai se comportar, o que, né? Até o lugar onde as pessoas, os pais vão sentar, como que é todo esse comportamento, assim. E ela disse que o pai estava com a criança e o menino pegou e bateu assim como se fosse nele. E ele deu uma risadinha e falou: ai, como você é forte. E ela falou assim: gente, isso é a coisa mais errada de se fazer, porque na verdade você tá cada vez como é que se diz? Até esqueci a palavra. Reforçando
Uhum. aquele comportamento. Então, o que que você faz? Não quer dizer que você tem que retrucar e bater na criança de volta. De forma alguma, que daí a criança vai bater mais ainda. É óbvio, né? E tu não Uhum. vai ensinar nada pra ela. Ela só vai ficar com medo, parar de bater aquela hora ou te bater de volta. Mas ser firme na hora de falar. Você pode até segurar a mãozinha dela. Não machucar, mas segurar, falar. Eu não gostei. E sempre fala na primeira pessoa. Eu não gostei do que você fez. E eu não digo isso só para criança pequena, não. Para os maiores também. Eu Uhum. não gostei do que você fez. Porque você me machucou. Ou eu não gostei que você fez porque você machucou, sei lá, outra criança ou outro bichinho ou alguma coisa assim, sabe? Para a criança ver que você tá colocando o limite, que você realmente não gostou daquele comportamento. Porque assim, a gente tem que pensar assim, as emoções são todas aceitáveis, todas, mas o comportamento não. Porque senão imagina, se todo comportamento fosse aceitável e todo mundo quando ficasse com raiva pudesse bater, Ixi, imagina só tá certo. o que que seria, né? Eu Então, ligado. então seria muito complicado, né? Então a criança também tem que entender isso. Eu posso sentir raiva, mas não me dá o direito de eu machucar outra pessoa, de eu bater em outra pessoa, de eu bater em outro animal, ou de, sabe? Ou de, ou de fazer alguma coisa assim. O Matheus, vou contar uma história sobre bater do Matheus. O Matheus, uma vez, eu tava desligando a TV e ele não queria que desligasse a TV. E eu desliguei a TV e dele gritou assim. E deu assim, o que foi isso? E daí ele assim, que você desligou a TV e eu não queria, com essa voz assim, sabe? Que parece que ele fica até meio possuído, assim, de brabos, né? E eu falei assim, olha, mas já tá na hora de dormir, né? E a gente tem que escovar os dentes, tem que tomar água, né? Fazer xixi e ir pra cama. E daí ele pegou um brinquedo dele e levantou assim, tipo, pra jogar em mim. Aí eu falei assim, o que que você vai fazer com esse brinquedo? Vou jogar em você. Daí eu falei, por quê? Você tá com raiva de mim? Daí ele segurando o brinquedo, falando comigo, né? Por que você tá com raiva de mim? Eu tô com muita raiva de você, mamãe. Eu falei assim, tudo bem, você pode estar com raiva de mim, porque você ficou brabo que eu desliguei a TV. Mas você não pode me machucar. Você não pode jogar esse brinquedo em mim. Porque quando eu tô com raiva, eu não posso jogar nada em você. Eu não posso jogar em outra pessoa. Eu não posso jogar no gatinho. Então você não pode machucar ninguém. Se você quiser jogar, você pode jogar no chão, porque você tá com raiva. Tudo bem? Você quer jogar em algum lugar, então você joga no chão. E daí ele pegou e jogou no chão. Aí ele saiu de perto, ficou um tempo assim longe e depois voltou. Voltou chorando. Tudo bem, imaginei que foi aquela descarga, né? Deu aquele. Ele escutou o que eu tinha pra falar, tava com raiva, então foi uma mistura de tudo, né? Descarregou a raiva ali, jogando o negócio no chão, jogando o brinquedo no chão, saiu de perto, porque talvez, como tava com raiva de mim, não queria estar perto, né? O que é completamente aceitável também, né? Não forçar a criança a ficar no ambiente ali. Voltou chorando e conversando comigo. Aí, de novo, quando tava calma, eu falei: olha, Matheus, nós podemos ficar com medo, a gente pode ficar com raiva, a gente pode ficar com muita raiva das pessoas, não tem problema nenhum, ou com raiva da situação, mas não pode, de modo algum, machucar os outros e nem se machucar. Então, assim, claro que às vezes ainda ele faz isso, mas eu sempre paro e falo a mesma coisa. Então, também a gente ter esse costume de estar conversando com as crianças, entende? Porque ficar reprimindo emoção, ficar fazendo a criança
não sentir aquilo só piora. Sabe, o Freud tem uma frase assim: aquelas emoções que a gente mais reprime, mais tenta enterrar, mais tenta, sabe, jogar para baixo do tapete, uma hora elas vão explodir. E elas explodem da pior maneira possível. Isso é fato, gente. Imagina ele lá em 1800 e pouco falando isso. Freud é E a Freud. gente tá aqui, né? E a gente tá aqui em 2021. E é exatamente isso. Por isso não adianta ficar reprimindo, dizendo você não pode sentir, você não pode isso. Porque uma hora ou outra vai estourar. Ah, eu acho E estoura da pior. que judeia muito. Não. Não chora, engole o choro. Isso É, também. Também. E outra coisa, né? O que gera também de doenças físicas, todas essas coisas que acontecem, são inúmeras doenças que a gente que a gente tem conhecimento de como não falar, de como ficar escondendo ou reprimindo emoção, de como tá engolindo choro, de como não tá dizendo o que pensa, expondo a sua opinião, ou podendo falar, ou tendo que agradar o tempo todo outras pessoas, que a gente chama daquelas doenças psicossomáticas, né? Então, às vezes, a pessoa não tem, sempre tem alguma coisa, não acha uma causa, né? Por exemplo, tem uma dor, mas não tem nada no exame, por exemplo. E o que será? Da onde será que tá vindo isso? O que será que tá acontecendo com ela? Alguma coisa tá. Verdade. E é isso, meu povo. Eu assisto você sempre. Pra mim foi uma honra. E eu não sei Nossa, pra mim também. lá no Instagram, Psique. Como é teu nome mesmo? Psique da criança. Não, esse é o seu Instagram. Quero saber seu nome. Amanda. Amanda, prazer. Isso, Amanda. Elisane, que tô sempre lá. Vejo sua... Parabenizar seu trabalho. Muito obrigado. Né, que... É muito bom ter vocês lá para compartilhar tudo isso, né? Porque a gente não só ensina, mas a gente aprende o tempo todo, né? Isso é sempre uma troca. Então, com esse laboratório que a gente... que é a vida real. Que bom que a gente está sempre aprendendo, né? Porque, na verdade, a gente vai até o fim da vida aprendendo, né? Não adianta dizer que a gente sabe tudo porque a gente não sabe, graças a Deus, né? Porque senão nem a mente não ia aguentar, assim. Vou deixar aqui a live salva, vai ficar salva lá, porque depois outras pessoas vão lá assistir. Não... Isso! Experiência que tem, né? Tem que ser vista por outras pessoas, repassadas. E dizer que eu sou fã e parabéns pelo seu trabalho, que fica ajudando a gente, mãe. Querendo celular. E Benjamin se comportou bem direitinho. Ele disse, eu quero celular. Eu digo, a mamãe ter que conversar com a amiga. Mas ele esperou, não foi bem? Diga a ela, Chico, boa noite. Boa noite, bem! Mulher, olha, ele é demais, Benjamin. Ele quer fazer... Olha, mulher, uma coisa dessa, só para finalizar aqui mostrando Benjamin. Mulher, olha, fez mortal. Eu fico morro com esse mortal. É criança, tá aí, ó. Tem energia para dar e vender. Pois um abraço. Chega, Benjamin. Vai te quietar. Um abraço. Vou cuidar. A energia, essa hora o seu foi dormir bem tranquilo, o meu já tá dando, ainda tá dando mortal. Mulher em casa tem que ter também a ajuda da rotina da família, né? A Rosina adorou a live. Rosina, ela tem netos lindos, maravilhosos. Eu sei que ela é aquela vozinha que... Uma avó que, né, que estraga não, que dá cola, amor. É uma maravilhosa a live. Gente, quero agradecer aqui de coração a presença de vocês, terem ficado aqui. Um beijo aqui, sintam-se abraçados. Obrigada, eu vou deixar salvo. Obrigada a todos que prestigiaram. Teve uns que entraram, que saíram, né, mas estavam aqui.
né, para as outras pessoas assistirem. Muito obrigada, Amanda. Tá certo. Ó, beijo, gratidão do coração. Amanda, coloca Oi. que tá aqui seu Instagram, é Psi. Tá, vou colocar aqui, peraí. Vou Visita escrever aí. aqui pra você. Gente, Tá. manda coraçãozinho, gente. Ô, Rosina, você é uma amiga que o Instagram me deu. Pensa numa pessoa maravilhosa. Ó, o Instagram dela. Obrigado pelos corações. Os corações subindo um beijo aí. grande pra vocês. Uma boa noite, um Boa bom final de semana. Muita saúde. Deus abençoe a todos. Um abraço. Todo mundo, se Deus quiser. Tá. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Beijão. Ei, peraí, Amanda. Vamos Diga. fazer um print. Fazer o quê? Um print. Vai, eu vou fazer. Vamos! Vai. Já. Pronto. Beijão. Foi? Até a próxima. Foi. Até a próxima. Beijo. Foi. Tchau. Ei. Tchau.